Então, anteriormente a gente viu aquele teorema em que fazia uma conexão de laços fracos com pontes locais, certo? E de fato é um resultado muito legal, muito interessante, né? Porque você relaciona assim, tipo, a força de um determinado laço, né? De uma determinada amizade, com uma propriedade que é estrutural do grafo, né? Que tem a ver com a estrutura da rede, que são as pontes, tá? É muito interessante isso, né? Não significa as amizades fracas e fortes elas estão espalhadas aleatoriamente, não, elas estão justamente onde tem aquelas pontes ali, né? Isso é bem legal. E assim, passou. Isso daí surgiu lá daquele estudo lá do Granovetter, lá da década de 60. Só que assim, passou muitos anos ali e aquilo ficou praticamente assim que tipo não era testado, né? Que você não tinha como testar, tá? E só assim, tipo, lá pela década de 2000, eu imagino, que eles começaram a fazer testes para ver se a teoria dele faz sentido, né? Porque você lembra, eu até comentei isso nos vídeos anteriores. A gente bola aquele mundinho formal, idealizado, né? Mas a gente tem que voltar lá no mundo real para ver se a teoria que a gente desenvolveu, com os nossos teoremas e outras coisas, se ela faz sentido. Então passou muito tempo até as pessoas começarem a testar isso daí. Então, assim, o que eu quero começar mostrando aqui são alguns dos experimentos que eles começaram a conduzir e, de fato, assim, corroborar lá a teoria que foi criada pelo Granovetter. É, então, esse primeiro estudo que eu quero comentar com vocês aí, ele foi feito assim numa companhia de telefonia móvel dos Estados Unidos, tá? Usando dados reais. Diz que os caras conseguiram pegar até tipo acho que 20% dos usuários dessa companhia, tá? Para fazer o estudo. É um daqueles tipos de rede de quem fala com quem, né? Que a gente viu na aula de grafos lá. Tá? É, E, e essa rede aí, né, da companhia de telefonia móvel lá, ela é interessante porque ela tem duas coisas que a gente precisa lá para testar as hipóteses. Tá? Então, a primeira coisa é a estrutura da rede de comunicação. Tá? Então, sabe quem conversou com quem, você monta, né, sabendo quem conversou com quem, você consegue montar lá um grafo, né, uma rede. Né? E uma coisa que é muito legal aqui, que é o tempo total de conversa. Por quê? Porque daí você pode definir a força do laço. Tá? Então, além da estrutura, de tipo quem conversa com quem, você consegue dizer assim: olha, esse fulaninho com esse outro aqui passaram tanto tempo. Então, a gente vai dizer que isso é uma amizade forte ou algo assim. Né? Então, a força do laço é bem maior ali. Tá? Então, como é que é a modelagem lá desse experimento? Né? Então, os nós do grafo são os usuários de celulares. Tá? As arestas vão ser assim: se dois nós fizeram telefonemas entre si em ambas as direções ao longo de 18 semanas. Então, 18 semanas foi o tempo do experimento. Tá? Então, não é. Então, assim, nesse caso aqui, como eu falei, tá? Eles vão até um pouco mais além, tá? Porque eles medem a força. Então, quanto mais tempo se comunicando, mais forte vai ser esse laço aí que tem entre as pessoas. Então essa que é a modelagem, né? Você pegou lá uma situação real, modelou com grafos aí, né? Inclusive conseguiu colocar força. E aqui ele é um pouco mais interessante esse experimento, porque se a gente for pensar lá dos vídeos anteriores, a gente sempre colocava na parte teórica da coisa, né? A gente dividiu entre laço forte e laço fraco, né? Ou talvez assim, sem laço, né? Opa, não tem que desenhar aresta aqui, né? São só. Não tem aresta, né? Não tem o laço. Tá? E aqui não, aqui a gente consegue ir além nesse experimento, porque a gente consegue definir várias formas de força, né, entre a comunicação. Tá?
Bom, uma das coisas que as pessoas elas na verdade viram logo de cara é que poucas arestas lá dos dados da telefonia celular são pontes locais, tá? Então tá, a gente tem que lembrar lá da definição de pontes locais, né? Mas assim, na prática quase não ocorria, tá? E aí o que as pessoas perceberam na prática é que a maioria das arestas elas são quase pontes locais. Então se você parar para pensar um pouco, a gente já tinha saído de uma definição anteriormente que eram as definições de pontes, tá? E aí ponte era uma coisa muito rígida de acontecer, porque ela não ia, a gente já tinha imaginado que na prática ela quase não ia acontecer. Aí a gente suavizou um pouco, falando de pontes locais, que eram aquelas pontes que localmente ela se comporta como uma ponte, mas talvez você tivesse um caminho mais comprido que ligasse os dois nós, tá? Mas mesmo assim também ainda na prática não ocorre. Então a gente vai ainda suavizar ainda mais essa definição de pontes locais, tá? Como é que é essa definição aqui? A gente chama de sobreposição de vizinhança, né? Que é exatamente isso que o nome da definição ela já te dá uma dica de como é que você faz aí para calcular ela. Então, assim, a sobreposição da vizinhança é em relação a uma aresta, tá? A uma aresta A e B. E ela vai ser a razão, né, a divisão entre essas duas coisas. Primeiro, o número de nós cujos vizinhos são ambos A e B, dividido pelo número de nós cujos vizinhos são A ou B, tá? Então, exatamente isso, né? Qual que é a porcentagem da vizinhança que se sobrepõe, tá? Em relação à vizinhança total, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tipo, vamos supor que eu tenho A aqui, B aqui, tá? Então, eles estão conectados aqui, né? Para isso daqui ser uma ponte local, pode até ser que tenha um caminho maior aqui, mas a vizinhança desse cara aqui, do A, não pode de maneira alguma estar sobreposta com a vizinhança do B. Não pode. Isso daqui que seria uma ponte local. Mas nessa definição de sobreposição de vizinhança pode até ser que alguns caras sejam incomuns, por exemplo, algumas coisas assim. Tá? Então, aqui também você podia ter outro, aqui, sei lá. Coisas do gênero assim. Então, aqui, se você for ver, aqui, ó. Então, vamos calcular isso daqui, né? Número de nós cujos vizinhos são ambos A e B. Quantos nós que eu tenho aqui que os vizinhos são ambos A e B? É esse e esse. Então eu tenho 2 no numerador, dividido por número de nós cujos vizinhos são A ou B, tá? Então A ou B vai ser, ó, esse daqui é vizinho do A, esse daqui do A, do A, do A e do B, tudo bem, mas é A ou B, né? Não é um chora aqui, é um ou, né? Não é um ou exclusivo, é um ou normal. Esse também, esse também, esse também e esse também. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então 2 dividido por 8. Então isso aqui dá 1/4, né? 1/4. Ou 25%. Então assim, apesar de nesse desenho agora aqui, essa aresta aqui entre A e B não ser uma ponte local, mas ela é uma aresta que tem uma sobreposição de vizinhança igual a 1/4, tá? Percebam que uma aresta de sobreposição de vizinhança igual a 0 é uma ponte local, né? Porque basicamente o teu numerador aqui ele é 0. Então, o numerador sendo 0, aí você não tem nenhum vizinho sobreposto, então é uma ponte local, tá? Então assim, você consegue, é quase como você conseguisse quantificar se a ponte local ela é uma ponte local forte, vamos dizer assim, ou fraca, né? Quanto mais próximo de 0, mais ponte local ela é mesmo. Quanto mais próximo de 1, aí ela deixa de fazer sentido essa questão de ponte, tá? Então essa é a nossa definição de sobreposição de vizinhança. Algumas pessoas também chamam isso daqui, vocês vão ver com esse nome de coeficiente de Jacquard, tá?
Na verdade, o coeficiente de Jacquard é uma coisa um pouco mais genérica em relação a conjuntos, mas assim, você vai ver também isso na literatura, você encontra bastante nesse sentido aqui. Então, se fala assim, se você às vezes vê alguém chamando de coeficiente de Jacquard, na verdade é essa questão que a gente está chamando de sobreposição de vizinhança também. Tá? Tá, então, pergunta. Qual a relação entre a sobreposição de vizinhança e a força de uma aresta? Tá? Porque antes, qual que era na aula passada, o que a gente tinha aqui? Qual que era a relação, né? Sobreposição de vizinhança zero, então seria um laço fraco. Tá? Na verdade, a sobreposição de vizinhança zero é uma ponte local, que a gente já falou, né? Então, aqui é o C e somente C. Tá? E aí, C e somente C é um laço fraco. Tá bom? Só que agora, a sobreposição de vizinhança ela não é uma coisa tipo 0 ou 1, assim. É ponte local ou não é ponte local. Ela é uma coisa mais contínua. E a força aqui também, lá no experimento, eu tô falando do experimento lá, né, daquele da rede de telefonia móvel. A força também é uma coisa que, tipo, não é só S ou W, né? Você tem várias formas de força. Então é legal a gente entender como é que funciona, né? A questão de, sei lá, quanto mais sobreposição da vizinhança, o que acontece com a força e como é que é essa relação entre as coisas. Tá? Então, ó, portanto, pela teoria, a sobreposição de vizinhança deve crescer à medida que cresce a força da aresta. Certo? Né? Porque quando a sobreposição é zero, a teoria lá, né, que a gente viu nos vídeos anteriores, diz que o laço é fraco. Tá? Mas à medida que isso daqui cresce, aumenta do zero, a gente vai começar a ir para laços cada vez mais fortes. Tá? Então isso que a teoria, vamos dizer, prevê que aconteça. E na prática, isso é claramente confirmado pelos dados da figura a seguir. Então, legal, né? A teoria meio que conseguiu dizer o que aconteceu na prática. Então, a teoria acabou explicando aí, né, o que acontece na prática. Tá? Percebam que a gente só conseguiria testar essa relação entre força da aresta e sobreposição de vizinhança se a gente já conhece a teoria, né? Porque se a gente não conhece a teoria, a gente podia até, tudo bem, falar da força da aresta, ela lembra da força dos conhecidos, amigos próximos, amigos fracos, mas sobreposição de vizinhança e a relação disso, né? Que é a relação de força da aresta com propriedades de estrutura do grafo, a gente não sabia antes da teoria. Então, agora a gente está vamos dizer, num passo mais adiantado, que a gente está fazendo experimentos, não é teoria, é experimentos, mas a gente só consegue fazer esses experimentos se a gente já conhece a teoria. Tá? Então, é legal na verdade, isso daí é um método científico, né? Você tem experimentos, cria uma teoria, depois volta para os experimentos, refaz a tua, né? Refina a tua teoria e assim por diante, tá? Então, olha só, qual que é o resultado lá dos telefones celulares lá. Aqui é esse gráfico aqui, né? Então, no eixo horizontal tem a força da aresta, eles mediram, né? Vai de 0, né? Vai de 0 até 1 aqui, tá? De 0 a 1. Essa é a força. E no eixo vertical tem a sobreposição de vizinhança, tá? Os caras mediram aqui também a sobreposição de vizinhança nesse eixo. Então, acontece aqui, ó, né? Tipo, tá certo? São dados reais, tem, assim, claro, imprecisões, principalmente no início e no fim, mas aqui, basicamente, você vê aqui o crescimento, né? Você vê o crescimento. À medida que cresce a força da aresta, tá? Por quê? Porque as pessoas conversaram mais tempo, né? No telefone. Também vai, se você for olhar o grafo, também vai ter uma sobreposição de vizinhança maior. Tá? Sobreposição de vizinhança maior, você tem mais vizinhos em comum, então provavelmente você está mais dentro de um aglomerado de pessoas ali, que se conhecem. Tá? Então, ó, a relação entre essas quantidades confirma bem a previsão teórica. Tá? Muito legal isso daí.